sobre o propósito do reino de Deus. Uma coisa mal interpretada, uma coisa mal vista, vai nos trazer problema, dificuldade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós não conhecemos realmente o que é verdade, nós continuaremos batendo, dando murro em ponta de faca, como diz aí, e não vamos chegar a lugar nenhum. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 5, versículo 19, vai aparecer aí. Eu vou fazer um resuminho rapidinho dos 2 domingos, rapidinho, para que a gente possa entrar na mensagem de hoje. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele disse: não pode. Quem é filho aqui? Então vocês não podem fazer nada de si mesmo. Não está falando somente para Jesus. Jesus falou: agora eu vou, e quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras maiores que essa. Então ele disse: olha, isso aqui é verdadeiro. Não pode nenhum filho fazer coisa nenhuma de si mesmo. Aí ele fala: só pode fazer o que vê o pai fazer. Então ele só permitiu que nós, filhos, fizéssemos somente aquilo que nós víssemos o pai fazer. Então, se você não vê o pai fazer, você não pode fazer. É por isso que muita gente quebra a cara, porque faz as coisas sem ver o pai fazer. Todo filho precisa fazer coisas, todas as decisões, compras, seja lá o que for, que nós temos que tomar na nossa vida, casamento, vida sentimental, criação de filho, ter ou não ter filho, tudo isso nós não podemos fazer sem primeiro vermos o pai fazer. Essa mensagem mais profunda vocês vão encontrar lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Eu só estou fazendo um resumo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Então nós vimos que Deus quer nos levar a uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual chama-se Reino de Deus. E no Reino de Deus, nós vemos o Pai fazer. Nós perdemos essa visão quando Adão e Eva pecou. Adão e Eva falavam com Deus, via Deus, conversava com Deus. Mas quando eles pecaram, esses 2 reinos foram separados. Nós ficamos aqui no mundo físico, E foi lançado um véu nos nossos olhos para que nós não pudéssemos mais ver o reino de Deus. Tanto é que eles moravam no Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um lugar espiritual. Tanto é que hoje não existe mais no mundo físico, mas existe no mundo espiritual. E sabemos a localização, porém não sabemos como que é lá. E o Adão e Eva passam não mais ver Deus. Passa agora a viver uma vida, vamos assim dizer, solitária. Ouvia a Deus, mas não mais viam Deus. Mas veio Jesus lá na frente, entregou a sua vida e disse: agora eu vou rasgar o véu. Vocês vão poder ver novamente o reino de Deus. Então o reino de Deus, nós vamos entender o propósito do reino de Deus, ele é para ser visto. E quando eu entro, por isso que o Senhor diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então o que acontece? Hoje nós podemos novamente ver Deus. Calma. De que maneira? Assista a mensagem lá no YouTube, tá bom? O reino invisível. Eu não vou trazer aquela mensagem de volta hoje. Então, Deus quer nos levar à gloriosa dimensão, que é o reino de Deus. Ele quer que entendamos, experimentemos coisas que a religião não deixa o coração do homem entender. Existe uma tal chamada religião. Essa palavra religião quer dizer religar. A religião, ela quer religar o homem a Deus. E por isso que tem essas confusões por aí. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então já vou dar a chave aqui que todos já
que ouvir a mensagem sabe. Para que eu possa ver o Senhor, eu vou ver através de Jesus. Ninguém pode ver o Pai se não for através do Senhor Jesus. O Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quem que é Jesus, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Ver Jesus, ver o Pai fazer, é ver tudo aquilo que a palavra de Deus te mostra. A tua vida está aqui. O teu futuro está aqui. O que vai acontecer amanhã está escrito aqui. Você não precisa de mais nada. Jesus falou, aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa dessa profecia, sofrerá consequências. Vão para o inferno e também vão sofrer muitos problemas aqui nessa vida. Nós não podemos acrescentar. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, antigamente Deus falava aos nossos pais através dos profetas, mas hoje Ele fala através do Filho. Glória a Deus! Então vamos entender isso. O reino invisível, Lucas 11, 20, ele é acessível através de Jesus Cristo. Qualquer um pode hoje acessar novamente e ver o Pai fazer. Olha só. Mas através de Jesus Cristo. Lucas 11, 20 diz, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Se eu consigo expulsar demônio, demônio está onde, irmãos? Reino das trevas, reino espiritual. Se eu dou um comando aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás, demônio, sai dele! E ele sai. Se eu acesso o inferno, por que eu não consigo acessar o reino de Deus? Veja, Jesus falou, olha, sabe por que vocês podem acessar o reino de Deus? Porque vocês conseguem acessar o mundo espiritual. Quando vocês expulsam um demônio, vocês estão acessando o reino espiritual. E se eu consigo expulsar demônio, eu também consigo chegar ao reino de Deus. Só que para eu entrar lá existe uma senha. E existe um caminho, melhor dizendo. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. Então Jesus deu uma dica. Se vocês conseguem, todo mundo aqui ouve o diabo falar, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Se você ouve o diabo, por que você não ouve Deus? Porque para ouvir Deus é mais difícil e o diabo a gente ouve ele todo dia, toda hora, está falando na nossa mente. O coronga vai te pegar, o coronga vai te pegar. É que eles têm mais pastores do que nós, né? Você liga a televisão lá, o diabo está pregando o dia inteiro lá. Você liga lá o Facebook, o WhatsApp, eles estão pregando, pega a vizinha fofoqueira, está pregando o dia inteiro. O diabo prega o dia inteiro para você e vem na sua mente, às vezes, falar com você. Ele está 24 horas tentando te destruir. Então, se eu ouço o diabo, que está no mundo das trevas, por que eu não posso ouvir Jesus? Por que eu não posso ouvir a Deus, o Pai, que está no reino de Deus? Veja como que nós vivemos uma vida cristã meia boca. Porque o Senhor Jesus nos dá de novo agora o acesso ao reino de Deus. Isso tudo está lá na mensagem. Amém? Eu só estou dando um princípio aqui. Efésios 1, versículo 9. Olha isso aqui. Vocês vão encontrar lá também. Mais profundo. E nos revelou o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade. De acordo com o seu bom propósito. E é muito bom o propósito. Deus não está castigando ninguém. A mão de Deus não está pesando na cabeça de ninguém. Deus não está fazendo julgamento. Para com isso, irmão. É que a gente lê lá no Velho Testamento, muitas vezes que Deus matou, que Deus mandou. Irmão, isso daí, é mentira? É. Por quê? Porque a visão do Velho Testamento era uma visão onde não existia o diabo. Me encontra no Velho Testamento alguém expulsando demônio. Tirando Davi lá que só afastou, mas não expulsou. Porque o rei Saul continuou manifestando demônio. Não tem. O pessoal não conhecia o diabo.
não conhecia Satanás. Então tudo que acontecia era Deus que fazia o bem, era Deus que fazia o mal. E até hoje isso está na mente das pessoas. Mas João 10,10, Jesus falou, não! Quem mata, quem rouba, quem destrói é o ladrão, é o diabo. Eu não. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus! Então veja, o propósito de Deus sempre vai ser o bom. Se você está passando por dificuldades, não é Deus, é o diabo, é Satanás. Ele que vem destruir. Se Deus faz o bem, faz o mal, o diabo faz o quê, irmão? Vai lá em Miami, vai para Miami, vai para algum lugar, porque ninguém... Essa é uma estratégia do inimigo, dizer que ele não está fazendo nada. É que nem o Lula, não sei de nada. Foi a Marisa, mas já morreu. Foi ela, fala com ela. É assim, eu não sei de nada. Foi o meu amigo, eu não. Alguém foi, menos eu. O diabo é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a árvore pelo fruto, né, irmãos? Então, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu através de quem? De Cristo. Então o que Jesus fez foi para o nosso bem, não foi para que a gente pudesse vivesse uma vida medíocre de sofrimento. Mais um, isto é, de fazer convergir, ou seja, de fazer tudo voltar-se em Cristo todas as coisas. Tudo tem que terminar na palavra, irmão, tudo na nossa vida converge tudo para a palavra de Deus, tudo está na palavra de Deus, tudo está lá na cruz do Calvário. Eu preguei aqui sexta-feira sobre isso. Se você não entender o que aconteceu na cruz do Calvário, dificilmente você vai entender o que Deus quer falar com você e quer te mostrar. Tudo converge em Cristo, tudo vai acontecer aqui. Aqui você vai entender todas as coisas. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou o quê? Terrenas, na dispensação, na plenitude dos tempos. Então tudo, seja ela espiritual, seja ela no mundo físico, tudo final é o que, irmão? É Jesus Cristo. Tudo termina nele. Ou seja, aonde eu vou buscar a solução para a minha vida? Na palavra de Deus. Aonde tem resposta para tudo na minha vida? Na palavra de Deus. Pois o propósito de Deus, pastor, não está dando para entender aqui, não está dando para entender aqui. Aqui vai resolver. A palavra de Deus resolve todas as imparcialidades. Estava conversando hoje com uma irmã, antes de começar, falei para ela, a palavra de Deus diz isso. Mas aconteceu, a palavra de Deus diz isso. É por isso que eu falo, o pessoal vem falar, os obreiros vêm falar comigo, mas se eu falar tudo na palavra. Vem falar comigo, eu vou falar o que está escrito. A verdade é o que está escrito, doa quem doer. Eu não vou sair da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é o caminho, ela é o quê? A verdade. A verdade. Mas cuidado, que às vezes o diabo usa a palavra. Ele usou a palavra para enganar Jesus Cristo. Está escrito, dará ordem aos seus anjos. Está escrito isso na Bíblia? Mas Jesus foi lá, mas não estava no contexto aquilo lá. Tem muita palavra, irmãos, que não está no contexto. Mas está na Bíblia, mas não está no contexto da situação. Tem gente que vai abrir a Bíblia, parece loteria, né? Minha mãe mandou bater nessa daqui, mas essa aqui. Aí abre aqui, você vai para o inferno. Não é essa aqui não. Loteria bíblica, né? A coisa é diferente. Nós vamos entender isso. Vamos embora. Efésios 9. Então, os dois reinos unidos sempre estarão unidos em Jesus. Quando eu estou na palavra, quando eu vejo a palavra, quando eu creio na palavra, eu estou trazendo o reino de Deus. Quando eu manifesto a palavra de Deus, eu estou trazendo o reino de Deus para a minha vida. Quando a gente fala de amor, essa mensagem vai entrar essa semana do amor, eu preguei domingo passado. Amor de Deus é diferente do amor que a gente sente. O amor humano não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus é infinitamente maior.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Para quê? Para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Então, Jesus morreu por todos, irmãos? Não. Jesus morreu para apenas aquele que nele crê. Mas ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Falou, ó, ninguém pode reclamar que eu não dei condições para qualquer um que quiser aceitar Jesus. Pode aceitar Jesus? Sim ou não? Então, ele amou o mundo. Agora, ninguém vai, quando for para o inferno, ninguém pode falar que Deus não deu oportunidade. Falou, não, dei sim. Eu amei todos vocês, morri por vocês, só que tem uma condição. Só vai entrar no céu quem vai receber os milagres, aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Então Deus amou o mundo, mas Ele não morreu por todos. Ele morreu somente por aqueles que creem nele. E muita gente não crê na palavra de Deus. Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então vamos chegar agora hoje nisso. Mas Ele não vai salvar o mundo. Ele vai salvar somente aqueles que creem nele. Então vamos lá. Jesus veio para trazer de volta o reino invisível. E não foi, irmãos, não foi para ditar regras. Isso aqui hoje vai falar muito com você. As regras de como eu vivo, como eu devo viver, está escrito. Mas Jesus não veio fazer isso somente. Ele não veio só trazer mandamentos para nós. Ele não veio ditar regras do que você pode e o que não pode fazer. Porque tudo o que eu posso e o que não posso, está escrito na palavra, já estava escrito no Velho Testamento. Se você pegar, há uma grande briga aí no mundo a respeito da graça de Deus. A graça de Deus, essa semana eu estava pregando para um pastor sobre isso, um evangelista, e ele falou, puxa, eu nunca tinha me falado disso desse jeito, porque a graça de Deus ela é mal interpretada. A graça de Deus, as pessoas acham que viver pela graça é bom. Não, a graça de Deus é muito mais difícil do que pela lei. Eu prefiro a lei. A lei é muito mais fácil, você viver pela lei. A graça de Deus não é uma mãe que passa na cabeça. A minha Bíblia está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus, a graça de quem, irmãos? Manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, todo mundo tem direito à graça de Deus. Sim ou não? Deus amou o mundo de tal forma que deu a sua graça, vamos assim traduzir agora, para todos que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, então eu sou salvo pela graça. Olha o 12. O que é a graça? Esses dias eu peguei um satanista no Facebook, e eles são pastores, eles têm igreja. Só que eles não são pastores, são satanistas. E aí eles ficam pregando essa graça barata, que o povo acha que existe. Ela não existe. E aí eu falava para ele, o que é a graça? A graça é o dom, é o perdão, é o que a gente recebe, não por merecimento. Eu falei, não, isso é quem fala o dicionário. O dicionário fala é algo que a gente recebe mesmo não merecendo. Não, isso aí quem fala é o dicionário. Mas o que a Bíblia diz, o que é a graça? Não, isso é o dicionário. Eu quero saber o que é a graça através da palavra. A palavra de Deus tem que me falar o que é a graça. Ela fala aí, ó. Ela quem? A graça. Ela nos ensina. Ela é uma professora, irmãos. Ela não é uma mãe que deixa você pecar quantas vezes você quiser, fazer o que você quiser e achar que está tudo certo, porque você é salvo já. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma doutrina demoníaca. A graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, o que é ímpio, o que é pecado. Ela nos ensina a renunciar tudo aquilo que é pecado. Que mais? E a viver de maneira o quê? Sensata, digna. E que mais? Justa, de acordo com a palavra. E piedosa, nos ensina a perdoar.
E nesta era o que, irmãos? Presente. Então a graça é uma professora. Ela não é essa mãe que passa a mão na cabeça que você é salvo. Por exemplo, eu sempre falo aqui, tem gente que não ouviu ainda, mas tem lá uma mensagem minha, bem-vindo ao reino de Deus. Vai lá, bem-vindo à graça de Deus. Não, é isso? Bem-vindo à graça de Deus? Acho que é isso daí. Mas tá lá, bem-vindo à graça. Lei, homicídio na lei. Matar alguém. Matei o Gustavo, homicídio. Na graça, falar mal de um irmão, você é homicida. Quantos você mata por dia, irmão? Você acha que você vai para o céu falando mal do irmão? A Bíblia diz, na minha Bíblia, aquele que fala mal do irmão é o quê? Homicida. Lei, adultério. Ter relação sexual com uma mulher ou um homem que não seja o meu marido, minha esposa. Na graça, só de olhar e desejar uma mulher, já cometi adultério. Bem-vindo à graça de Deus. Na lei, perdoar. Você pode perdoar 7 vezes por dia. Na graça, 70 vezes 7 por dia. É mais fácil ou mais difícil? Na lei, eu posso amar o meu próximo e odiar o meu inimigo. Na graça, ama o próximo e ama também o inimigo. É fácil, não? Por isso que vai diminuir muito. Muitos são chamados e poucos serão o quê? Ele revelou a graça para todos. Mas você vai ter que viver uma vida, renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Essas paixões que o povo tem aí de pecado. Fornicação, prostituição, vícios. E um monte de coisa. E a viver de maneira sensata, conforme a palavra de Deus. Essa é a graça de Deus. Amém? Ela não é o que eles pregam aí, não. Pelo menos na minha Bíblia está escrito. Você vai achar na sua Bíblia isso aqui também. Se alguém vier falar o que é a graça para você, mostra isso aqui. E a partir de hoje, vive pela graça. O que é a graça? Vou dar um exemplo. INSS, o que ele faz com a gente? Aposentadoria, sim ou não? Todo mundo tem direito à aposentadoria? Todo mundo tem direito à aposentadoria? Todo brasileiro tem direito à aposentadoria? Todo ser humano tem direito à graça de Deus? Mas para ter direito, eu tenho que viver assim. E para eu ter direito à aposentadoria, eu tenho que contribuir mensalmente com aquele dinheiro, quando carrega, com tantos anos. Eu tenho que ter tantos anos para ter direito, mulher com tanto, homem com tanto. Aí eu vou ter aposentadoria proporcional, vou ter aposentadoria inteira, vou ter aposentadoria. Então tem as regras, sim ou não? Assim também é a graça de Deus. Para eu ter direito à regra de ser salvo pela graça, eu tenho que praticar essas condições. Para eu ter direito à aposentadoria, eu tenho que praticar o que a lei me manda. O que a palavra me manda para eu ter direito à graça é isso aqui. Glória a Deus! Então vamos agora para a mensagem. Hebreus 12, 28. Jesus veio para nos trazer de volta esse reino invisível. Portanto, já que estamos recebendo um reino, olha aí, Jesus veio e ele falou, já que estamos recebendo um reino, lá em Hebreus, então nós estamos recebendo um reino inabalável, poderoso, não tem como destruí-lo. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então a palavra do Senhor diz que nós estamos sim recebendo o reino de Deus, um reino poderoso, inabalável. Então vamos ver qual que é o propósito desse reino. Mensagem começa agora, irmão. Pastor, é isso daí. João capítulo 10, versículo 37. Jesus veio para nos mostrar o que acontece quando o reino de Deus chega na tua vida. É isso que ele veio fazer para nós. Olha o que acontece. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Olha só, você tem realizado as obras do Pai? Mas se as realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras. Se você não quer crer em mim, crê nas obras que eu faço. Jesus está falando. Creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então vejamos que Jesus,
Ele veio trazer o reino. Como que ele conhece? Como que eu sei que o reino de Deus está na minha vida? Pelas obras. É as nossas obras que vai mostrar se o reino de Deus está em mim. Não estou falando de frutos, eu estou falando de obras. Amém? Não estou falando do fruto do Espírito Santo, eu estou falando de obra de Deus. Jesus falou, se eu não manifestar a obra de Deus, não precisam crer em mim. Mas se eu manifesto a obra, mesmo se vocês não creem em mim, porque a obra de Deus é algo diferente do reino do visível. A obra de Deus, o reino de Deus, quando ele manifesta diferente. Irmãos. Nós vamos ver isso na Bíblia agora. É algo fora do comum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, milagre. O milagre é a manifestação do reino de Deus. Porque não existe nenhuma explicação neste mundo para o milagre. Não existe. Nem ciência, biologia, psicologia, nunca vão conseguir explicar o milagre. Então o milagre vem diretamente do reino de Deus. Então quando manifesta o reino de Deus, acontecem coisas que o mundo não está acostumado a acontecer. Agora eu falo para você, quando você enfrenta um problema, você não sofre? Todo mundo sofre com um problema, sim ou não? Por quê? Porque não está o reino de Deus na sua vida. Porque você está enxergando as coisas através dos olhos humanos. Por isso que a Bíblia diz que o meu justo vive pela... A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso acesso ao reino de Deus. É o caminho para eu chegar no reino de Deus. Por isso que o Senhor diz, sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé não adianta. A fé, o justo vive pela fé. E sem essa fé não adianta. E a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Preste atenção nessa mensagem, irmãos. E quando eu estou enfrentando um problema, eu sofro, por quê? Porque o reino de Deus ainda não chegou na minha vida, naquele momento. Não quer dizer que eu já não tenha experimentado o reino de Deus. Mas naquele momento, eu estou nesse mundo, somente. Eu não trouxe o reino de Deus para a minha vida. Então, quando eu trago o reino de Deus, as coisas acontecem. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus, você não precisa se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Não está escrito isso lá em Mateus 6? Por que vocês estão preocupados? Veja os passarinhos, está faltando alguma comida para eles? Não. Eles têm armário para guardar comida? Não. Veja os lírios do campo, olha, quem está vestindo ele? Nem Salomão se vestiu como ele. Se Deus não deixa faltar nada para esses seres, deixará faltar algo para você? Homens de pequena fé. Deus já sabe do que você precisa. Mas quem fica preocupado, a Bíblia diz, são os religiosos, são os pagãos. A religião não deixa você enxergar o reino de Deus. Ele diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino de Deus chega na sua vida, você não precisa se preocupar. Se você está se preocupando, é porque você não aceitou o reino de Deus. Ainda você está aqui neste mundo físico. Veja, houve uma separação. Hoje Jesus deixou para nós a condição de chegarmos e acessarmos o reino de Deus. E como que é que nós acessamos? Nos posicionando através da palavra de Deus. É o caminho, é a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Vamos entender isso mais forte agora, em nome de Jesus. Já li o 38, está tudo certo. Mateus 14, 26. Todo mundo conhece a passagem. Olha aqui. Quando viram andando sobre o mar, alguém anda sobre o mar aí, irmãos? Eu tentei lá na praia e não consegui. Tentei no rio, a perna foi descendo, daqui a pouco a água estava aqui. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que eu não estava no reino de Deus naquele momento. Porque se eu tivesse no reino de Deus naquele momento, eu também andaria sobre o mar. Eu andaria sobre o... Porque o reino de Deus faz acontecer coisas aqui neste mundo que não são normais. Isso aqui não é normal. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados.
e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Olha o medo, né? Vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem. Coragem é para você, é o antônimo de medo. Com medo você não vai ter nunca o reino de Deus na sua vida. A fé é certeza, medo destrói. Medo é um espírito, é um demônio, a Bíblia diz em Timóteo. Mas Jesus imediatamente lhe diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Voltando, mais um. Senhor, disse Pedro, comedor de arroz e feijão igual eu e você. Comia mais peixe do que a gente que morava, era pescador. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha! Olha a palavra de Jesus. Venha! Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho que andar pela palavra. Eu tenho que viver a palavra. Eu tenho que sentir a palavra. Eu tenho que viver, eu tenho que incorporar, tenho que fazer com que ela se manifeste através de mim. Isso é o amor de Deus. Nós vamos falar daqui a pouco. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e ele afundou. Ele o que afundou, irmãos? O que ele fez? Andou! Mas por que ele andou? Porque ele creu na palavra. Ele creu naquilo que Jesus falou para ele. O filho não pode fazer nada sem antes ver o pai fazer. Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Então ele andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, está ventando. Está vindo problema. Ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu e segurou a mão e disse, homem de pequena, por que duvidaste? Vocês estão vendo uma coisa aqui hoje, irmãos? Eu creio que poucos conseguem ver. Que os nossos problemas, é pela fé. Irmão, a religião ensina a fé diferente. Nós vamos entender isso pela palavra. Irmãos, o problema dele aconteceu quando ele deixou de olhar para a palavra de Deus. Enquanto ele estava olhando a palavra de Deus, vamos esquecer o problema, irmãos. A gente foca muito o problema, a dificuldade, a dor, a doença, problema financeiro, o casamento. A gente fica focando, o diabo quer que você olhe para isso. Jesus falou, olha para mim, olha para a palavra de Deus, olha para mim, fique em mim, crê em mim. E tudo isso vai desaparecer. Enquanto ele estava dando ouvido à palavra, ele estava andando. A partir do momento que ele deixou de olhar para a palavra, ele começou a afundar, ele começou a sentir medo. O medo é uma fé que destrói. A fé que constrói é aquela que está alicerçada naquilo que a palavra de Deus te diz. Então ele disse, quando a pequena fé, não é que a fé é grande, é pequena. A fé ela tem pouca ou tem muita. Quanto mais eu confio na palavra, mais o reino de Deus se manifesta a meu favor. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão o quê? Fala de novo, serão o quê? Se é acrescentada porque já existe. Você precisa correr atrás da bênção? Hoje nós vemos uma igreja que corre atrás de bênção. Na minha Bíblia está escrito lá em Deuteronômio 28, se deres ouvido a palavra e obedecer a minha palavra, as bênçãos do Senhor ela que tem que vir até mim. Ela que tem que correr atrás de mim, não eu correr atrás dela. E o que nós vemos o povo hoje correndo é atrás das bênçãos. Ao invés de nós olharmos para Deus, olhar para Jesus, olhar para a palavra. Vamos lá, está começando bem. Então, Jesus veio nos mostrar o que acontece quando o reino de Deus se manifesta. Acontece isso. O reino é mais poderoso que o reino. O reino de Deus é mais poderoso que o reino físico, irmão. E você vê como que você ama as coisas desse mundo? Eu vou falar, quem quer morrer agora? Hoje não. Hoje não, está frio. Ficar lá dentro do caixão, lá com aquele frio, com ar-condicionado, gelado. Não quero ir hoje não. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, tenho neto. Queria ver meu neto.
veja, você vive no mundo físico. Porque o seu coração está aqui. O Senhor diz, não ajunte tesouro aqui na terra, ajunte tesouro lá no céu. O crente, irmãos, ele não pensa neste mundo. Por isso que o Senhor diz lá em Mateus 6, não se preocupe com o dia da... Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, irmão. Alguém sabe se amanhã vai estar vivo? Daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 10 horas, quem sabe isso é Deus. Aí ele diz, busca o meu reino. Ai, pastor, não fala de morte. Mas você tem medo de morte. Você tem medo de morte porque você não conhece o reino de Deus. Porque o reino de Deus é vida. O reino de Deus é promoção. O reino de Deus é poder de Deus na sua vida. Mas as pessoas estão presas neste mundo. Estão presas no carro, na casa, no dinheiro, no bem-estar, no casamento, no sexo, na droga. O povo está preso às coisas desse mundo. E para desfazer desse mundo, nós somos corpo neste mundo. Mas o Senhor diz que no reino dele, as coisas são muito melhor. No reino dele, irmão, você anda até sobre o mar. Um dia Jesus estava num lugar com muitas pessoas. Diz a Bíblia que tinha quase, com crianças e mulheres, quase 18, 19 mil pessoas. E não tinha comida para dar para eles. Aí Jesus falou, aí vieram os matemáticos, o Felipe, né? Matemático Felipe. Não tem dinheiro para comprar. E se tivesse dinheiro, não tinha padaria aberta essa hora aqui no deserto para a gente comprar. Não tem. Veja, ele queria resolver o problema humanamente falando. Mas Jesus falou, não, vamos trazer o reino de Deus para cá. Manda o povo sentar aí. O que vocês têm aí? Tem 2 peixinhos, 5 pãezinhos, suficiente. Manda o povo sentar. Aí, deu glória a Deus, trouxe o reino de Deus, e aquilo começou a multiplicar. Não precisou fazer pão, não precisou comprar pão, não precisou nem de dinheiro, irmãos. Porque quando vem o reino faz coisas que esse mundo não está acostumado a ver. O reino traz coisas para nós que nós não estamos acostumados. Imagine quando nós estivermos lá, irmão, como que aquilo vai ser? O que é estar lá no reino de Deus, lá na glória de Deus? Imagina o poder que nós vamos ter lá. Por isso que o Senhor disse, vocês querem chegar até lá? Um dia, carregue a sua cruz também. A cruz não é carregar um problema. A cruz é o esforço que eu e você temos que fazer para permanecermos na palavra de Deus. Para permanecer na obediência. Falei aqui sexta-feira, não é fácil viver neste mundo, irmãos, que a gente está hoje, obedecendo a palavra de Deus. É muita tentação, é muitos problemas. O diabo não cansa. Quem está acompanhando a política? O nosso presidente, dá para entender. Vou fazer um exemplo aqui. Todo dia tem um problema em cima desse presidente. Todo dia, irmão. Todo dia. Aí no final da tarde ele vence. No outro dia de manhã aparece outro. Aí passa um dia, de tarde, venceu. Daqui a pouco, outro problema. No mundo é assim. No mundo o inimigo vai cansar você até você desistir. Deus não existe. Porque se ele existisse, eu não estaria passando por isso. Eu aceitei Jesus para mudar a minha vida. Mudar minha casa, mudar minha família, mudar minha vida financeira. Mas cadê o Deus? Que eu vou lá na igreja e não encontro esse Deus. Por que Deus não muda a minha vida? Por que Deus não transforma a minha vida? Porque o reino de Deus não chegou na sua vida. Porque o reino de Deus, quando chega na sua vida, ele transforma a sua vida. Por isso que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas, ele não limitou, irmãos, ele disse, todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Voltando então, já lemos João 10? Já, né? Já. Mateus 14, nós estamos aí, né? Teve uma outra coisa também que aconteceu, irmão. Jesus estava numa festa
Aí não tinha vinho mais. Aí a mãe dele chegou lá, acabou o vinho. Eu tenho contigo, mulher. Jesus dava cada uma na Maria, né? E tem gente que fica, ai, Maria, Maria, Maria. Maria queria ser eleita presidente, alguma coisa, porque ela queria se... A Bíblia não fala nem da morte dessa mulher. Amo Maria, por ela ter dado a luz, por ela ter emprestado a barriga para dar a luz a Jesus. Porque lá não tem nada, Jesus não tem nada dela, porque ela não tinha o sangue dela. Jesus não tinha o sangue dela. Jesus tinha o sangue do Pai, o sangue perfeito. Amém? Foi um milagre do Espírito Santo. Ali não foi humano. Uma mulher engravidar sem nunca ter relação sexual com um homem, isso é o que, irmão? Reino de Deus. O reino de Deus faz acontecer coisas que nós não estamos acostumados a ver nesse mundo aqui. Amém? Está dando para entender o que é o reino de Deus? Quando o reino de Deus chega, as coisas mudam. A água transforma em vinho, o pão multiplica, o peixe multiplica, você anda sobre o mar, o câncer vai embora, uma porta de vida financeira abre de uma hora para outra, o casamento é restaurado, o milagre acontece quando o reino de Deus chega sobre a sua vida. Glória a Deus! No reino de Deus, irmãos, tudo pode ser multiplicado, tudo pode ser criado, tudo pode ser restaurado, tudo. Se vocês realmente me conhecessem, ó Jesus falando com a gente, conheceriam também o meu Pai. Ninguém vê, o filho não pode fazer nada sem ver o Pai. Aí Jesus falou, olha, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem. E o têm o quê? Como que eu vejo o Pai? Através de quem? Conhecimento de Jesus, da palavra. Não teologia, irmão. Teologia não serve para nada no mundo espiritual. Teologia só serve para o conhecimento do mundo físico. É ver o Pai fazer, a revelação da palavra de Deus. Teologia é muito bom para você ter conhecimento bíblico, história, tal, mas não traz absolutamente nada, nenhuma vírgula. A letra mata. Muito pelo contrário, se você viver teologia, você vai ser morto espiritualmente. A letra mata e o espírito é que vivifica. Onde foi Pedro fazer faculdade? Teologia fez? João fez, irmão? Apóstolo Paulo fez? Paulo é até inteligente, né? Sinédrio. Foi? Elias fez aonde a faculdade de teologia? Fez aonde, irmão? João, analfabeto, fez teologia aonde? Pedro, analfabeto, fez teologia aonde? Deus não vai operar porque você não fez teologia. Para com isso, irmão. Você tem que ter uma experiência com o reino de Deus. E tudo que eles ensinaram para nós foi através do Espírito Santo. Tudo que a gente sabe é através do Espírito Santo. Sem mim não podeis fazer nada. Então vamos lá. João 14, 7 já está aí. Versículo 8. Disse Filipe, olha ele aí. Senhor, mostra-nos o Pai. Volta de novo, irmão. Olha lá. Já agora vocês o conhecem. E o tem o quê? Jesus está falando do Pai, né? Se vocês me conhecerem, vocês vão ver, vocês estão conhecendo o Pai e estão vendo o Pai. Aí o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus acabou de falar. É isso que acontece na igreja, irmão. Você acaba de pregar, acaba de mostrar. Eu não sei porque minha vida está desse jeito. Eu não sei porque meu marido não manda. Eu não sei porque minha vida está desse jeito. Não crê na palavra de Deus. Mais um. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O Felipe queria ver Deus através, humanamente falando. Quem fez isso também? Quem que fez isso? Outro. Quem que fez a mesma coisa que Felipe, irmão? Nicodemos.
ele queria voltar para a barriga da mãe dele. Para ele nascer de novo, ele tinha que nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo. Jesus falou que eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que fazer de novo, vou nascer de novo. Para nascer de novo, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? As pessoas querem entender Deus. As pessoas querem entender, ver Deus, humanamente falando. Humanamente falando, você nunca vai ver Deus. Nós só vemos Deus através de Jesus Cristo, através da palavra. O reino de Deus se mostra o reino dele. O reino de Deus se mostra Deus. Só acredito vendo, foi o Tomé, tá certo? Mas o Nicodemos, ele queria nascer de novo, para ele poder ir para o reino de Deus. Teve um jovem rico que falou assim: mestre, eu quero ir para o reino de Deus, eu quero ir para o céu. Você cumpre os mandamentos? Desde pequeno. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. O dinheiro, o amor é o dinheiro. Como que você vai para o reino de Deus? Como que o reino de Deus vai manifestar na sua vida se o teu Deus é o mamon? Você se preocupa mais com dinheiro do que fazer a vontade de Deus. Para você é mais importante o trabalho, o dinheiro, as suas contas. Claro que a gente tem que pagar tudo. Mas você acha mais importante o ganhar dinheiro. Quantas vezes você deixou Jesus por causa do dinheiro? Quantas vezes você falou: hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que trabalhar? Essa foi a tua prova. Mas se eu não for trabalhar, meu patrão vai me mandar embora. Mande embora. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer. Buscá-lo sempre e com alegria, né? Hoje o povo vem para a igreja assim. Meu Deus, domingo eu vou para a igreja de manhã, porque de manhã eu já vou, já resolvo tudo, eu fico livre de Deus, já cumpri minha obrigação. Não estou falando de vocês, viu? Ninguém pensa nisso aqui, tá bom? Ninguém está pensando. Mas eu já conheci pessoas que pensam: eu vou de manhã, porque aí eu fico livre, pastor. Fico livre para fazer o que eu quiser. Se a gente fosse realmente como a igreja primitiva, nós queríamos passar o dia inteiro aqui na igreja, ouvindo a mensagem. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, irmãos, o amor de muitos esfriariam. Estamos esfriando. Aí tem gente que fala: vou vir à noite. Eu quero dormir até tarde. O único dia que eu tenho para dormir. Vai dormir cedo, irmão. Vai dormir no sábado. E no feriado vai passear. Vai dormir no feriado, então, já que você quer dormir. E agora ninguém pode reclamar, está todo mundo em casa dormindo o dia inteiro. A maioria, né? Graças a Deus, aqui a maioria está trabalhando. Veja como que a gente é muito humano e nós somos pouco reino. Muito homem humano e pouco espiritual. Vamos entender isso mais agora. Estamos no versículo 9, versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Glória a Deus. Essa aqui é a mensagem do domingo passado. O que é amor de Deus? Deus é o que, irmão? E o que é amar a Deus? Amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Isso é letra. Vamos falar espiritual. O que é amar a Deus? É você deixar Deus manifestar a obra dele através de você. Isso é amar a Deus. Quantos demônios você expulsou hoje? Quantas almas você ganhou para Jesus esse mês? Essa semana? Quantos paralíticos você orou? Fazer a obra. Quantas vezes o milagre aconteceu quando você orou? Amar a Deus é deixar Deus manifestar a obra dele através de você. Se Deus não curar, irmão, aí Deus sabe todas as coisas. Nós temos que fazer a obra. Amor humano não tem nada a ver com o amor de Deus. Deus ama aquele que faz a obra dele. Deus ama aquele que ele deixa. Eu honro aqueles que me honram. Deus ama aquele que deixa, permite você manifestar a obra dele. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Você tem deixado Deus manifestar a obra dele através de você? Isso é amor de Deus.
Essa mensagem eu vou colocar essa semana, que eu preguei domingo, sobre o amor de Deus. Mateus 6, versículos 6 a 10. O Senhor nos ensina a orar. Oração. A maioria não sabe orar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Ah, pastor, eu gosto de ir no monte. Pode ir no monte. Mas Jesus mandou ir para onde? Onde não tem ninguém, irmãos. Oração é uma coisa íntima. Você e Deus. Pode até no monte, mas vai sozinho. Pode subir em cima do prédio, mas vai sozinho. Pode entrar dentro do buraco de ponta cabeça, mas fique sozinho. Oração com Deus é você e Deus. Jesus ia para o deserto orar, sozinho. E os discípulos, fica aí. Não quer ninguém comigo. O crente não. Vamos orar. Dá a mão assim. O crente pega na tua mão, mas ninguém solta. Dá uma raiva. Às vezes você quer coçar o nariz. Não dá, porque o irmão segurou na tua mão. E você está lá, aleluia, glória a Deus. Eles seguraram aqui na tua mão. Você está preso em nome de Jesus. O crente gosta de orar assim. É errado orar? Não. Mas você quer falar, trazer o reino para a tua vida? Vai sozinho. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta. Ninguém pode ouvir a tua oração. Ore ao seu pai, que está no secreto. Só você e Deus. Então seu pai, que vê no secreto, ele vê o íntimo teu, vê tudo. Ele vê no secreto, o recompensará. Glória a Deus. Mais um, versículo 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Tem gente que fica falando mal do católico, né? Fica lá, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, contando bolinha, né? O crente, toda vez que vai orar, é a mesma coisa. Não tem oração, não. Mesma coisa. Tem que expulsar o capeta. Isso já virou rotina, né? Você fala, isso é oração de religioso. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, os religiosos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás aonde? Santificado seja o teu, venha o... E seja feita a tua vontade, assim na terra como no... A hora que o reino desce, irmão, todas as suas necessidades são o quê? Acrescentadas, resolvidas. Tudo é acrescentado. O milagre acontece. Você anda sobre o mar quando o reino está. Se você precisar andar sobre o mar, pode deixar que o reino de Deus vier lá, você vai andar. Nós não temos nada neste mundo. Nós não somos mais desse mundo. A Bíblia diz, renovei os seus pensamentos. Muda o seu pensamento, muda essa maneira de agir, de falar, de pensar. Pensa como um cidadão do reino de Deus, não como um cidadão deste mundo. Claro que nós vivemos no mundo, mas em relação de vida, a vida abundante está no reino de Deus. Glória a Deus. O foco sempre vai ser exaltar o Pai e deixar Deus manifestar através de nós o seu poder. Mateus 10, 7. Ele não disse para nós pregarmos somente salvação. Presta atenção nisso. Ele não disse para nós somente pregar salvação. Tem que pregar salvação. Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Você tem pregado essa mensagem? Pastor, o reino de Deus. Não, o reino de Deus, muita gente está muito distante. Mano. Quando o reino de Deus chega na sua vida, o milagre acontece. Quando o reino de Deus chega na sua vida, a doença desaparece. Lá no reino de Deus tem doença? Tem? Tem demônio lá no reino de Deus? Tem demônio lá, irmãos? Tem gente separada, casamento destruído no reino de Deus? Tem filho nas drogas no reino de Deus? Por onde forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Versículo 8. Cure os enfermos. Ai, aquele homem tem dom de cura. Mentira, ninguém tem dom de cura. Quem tem dom de cura é o Espírito Santo. Quando o reino de Deus manifesta, através de você, Deus faz a obra dele. Amém? Amém? Ele faz a obra através de você. Isso é amar a Deus. Deus ama a gente.
Porque Ele quer manifestar a obra dEle através da gente. E quando o reino de Deus manifesta, quando eu oro, os enfermos são curados, ressuscito os mortos, purifico os leprosos, expulso os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Quanto você cobra para pregar o evangelho? Alguém se vier aqui cobrar para vir, irmão? Claro, quando é seminário é outra coisa, tem que pagar despesa, tal. A gente dá uma oferta, glória a Deus. Mas tabela de... Outro dia um pastor chegou para mim e falou assim, pastor, ó, esse aqui vem na igreja do pessoal. Ele falou assim, se for até Mirassol é tanto. De Monte Aprazível para lá já é tanto. De Votuporanga para lá já é tanto. Tem tabela, irmão. Virou emprego, irmãos. Virou emprego pregar o evangelho. A Bíblia, Jesus quando chamou os discípulos, vem cá, vou falar com vocês, vem cá. Vocês vão pregar o evangelho, vão fazer a obra agora, tá? Vou para os discípulos. Então, não leva a carteira não. Não leva a carteira não. Por quê? Não leva. Porque quando você está no reino de Deus, não vai faltar nada para você, nem dinheiro. Um dia Jesus precisou pagar o imposto. Ele tinha dinheiro. Pedro, vai lá, pega o peixe lá, pesca o peixe. Onde estava o dinheiro? A pessoa, se fosse assim, irmão, cada peixe viesse R$1, ia ficar o dia inteiro lá na beira do rio, filho. Para que trabalhar? Vamos pescar? Aí ia acabar com os peixes. Está dando para entender? Quando o reino de Deus chega, irmãos, coisas que os nossos olhos nunca viram, começam a ver. Começa a ser transformada a nossa vida quando o reino de Deus chega sobre a nossa vida. Por isso que ele disse, volta lá no versículo 7. Por onde forem, pregue essa mensagem. O reino do céu está próximo. O que Jesus falou, irmãos? Quando ele virá? Quando a mensagem do reino for pregada a todos os lugares, aí chegará o fim. A mensagem do reino. Não vamos deixar de pregar a salvação. Mas o reino de Deus é muito mais importante. Que adianta você ser salvo? Quanto tempo você vai aguentar sendo salvo? Com um monte de problema na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai duvidar de Deus, irmão. Deus não existe. Olha o que eu estou passando. Não entra, irmão. O mundo desse. Hoje nós somos bombardeados todo dia, irmão. Todo dia o inimigo quer arrumar uma encrenca com a gente. E se ele não estiver no reino, a coisa pega. João 20, 21. Aliás, 1 Coríntios 4, 19. Depois é João. Pregar o reino não é uma mensagem para convencer a pessoa. Pregar o reino não é pregar o que eu estou ensinando o reino aqui. Eu não estou pregando sobre o reino. Mas o que é pregar o reino, pastor? O apóstolo Paulo mostra para a gente. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Ele falou, estou indo embora. Então saberei, não apenas os que estão falando, esses arrogantes. Tem um monte de gente arrogante dizendo que é de Deus. Mas que tem poder, mas que poder eles têm? Que poder eles têm? Tem muita gente falando, voz de trovão, não sei o que lá. O pessoal quer mostrar, quer revelar, quer ter visão, não sei o que lá. Isso não é poder de Deus, irmãos. O poder de Deus manifesta coisa na hora. Ficar adivinhando a vida dos outros, isso é espírito de adivinhação. É o que estava naquela mulher que Paulo repreendeu. O próximo versículo. Pois o reino de Deus não consiste em pregação, em palavra. Mas no que, irmãos? Poder. Manifestação do poder de Deus. O reino de Deus não é uma pregação. O reino de Deus é a manifestação do poder de Deus através de mim e de você. Quando o reino de Deus chega, ele manifesta o poder. Não é uma mensagem do reino de Deus. Eu estou ensinando sobre o reino de Deus através da palavra. Mas o reino de Deus só chega na tua vida quando manifesta o poder dele. Quando algo acontece que você não estava esperando. Quando o milagre acontece. Quando a bênção vem para a sua vida. Como algo fora do normal deste mundo acontece. Porque no reino de Deus esse mundo aqui é muito fraco. Aqui para você ganhar dinheiro você tem que trabalhar o mês inteiro. No reino de Deus pode ser de uma hora para outra. Ah, vou jogar na Mega Sena. Não estou falando isso. A porta de Deus abre. Ah, eu vou juntar dinheiro para comprar o carro. Você pode ganhar o carro de alguém, chegar lá e te dar o carro. Você pode comprar uma casa, uma pessoa chegar lá e te dar a casa. Reino de Deus. Como chama aquela pastora lá, a japonesa lá? Que ela comprou um apartamento. Ela precisava comprar um apartamento, ela pagava aluguel e ela não tinha dinheiro. Aí ela orou a Deus e Deus falou, vai lá, tal lugar. Ela viu no jornal, um anúncio no jornal. Encontrou a pessoa, falou assim, você não quer lá ver meu apartamento? Uma pessoa chegou nela, né? Falou, você não quer ver lá? Falou, vou ver. Ela levou os filhos para ver. Bonito.
Você quer comprar um apartamento? Eu quero. Mas só que eu não tenho dinheiro. Mas quanto custa o apartamento? Era a cobertura, né? Coisa grande, coisa chique, meu. Aí ela chegou assim e falou assim, eu não tenho dinheiro. Mas o que você tem para dar? Falou, nada. Mas o que você pode dar? Falei, o valor do aluguel que eu pago. Quanto você paga do aluguel? X. Estou aqui. O apartamento é seu. Paga o valor do aluguel. E quando acabar, você pega a escritura. Glória a Deus. Isso é comum no mundo, irmãos? Isso é reino de Deus. O reino de Deus manifesta através do poder de Deus. Nesse momento, o reino de Deus veio e convence a pessoa, fala no coração da pessoa. A pessoa vai ficar atormentada. Já viu aquele filme do Patrick Swayze lá, o Ghost? Que ele ficava lá no cabeça da mulher, um elefantinho, um elefante, incomoda muita gente, ele ficava lá. Então, quando Deus quer manifestar, Ele vai ficar na pessoa, Ele vai falar no coração da pessoa, Ele vai abrir o coração da pessoa, e se a pessoa não obedecer, Ele vai arrumar outra, mas aquela também vai perder a bênção, porque é abençoando que nós somos o quê? É dando que nós o quê? Seja mais feliz em dar do que o quê? Isso é reino de Deus. Estou terminando. Agora vem João 20, 21. E o que ele está fazendo com a gente agora, irmãos? Ele está nos treinando para a gente desenvolver o reino de Deus. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os... Todos nós estamos nisso daí. Então nós estamos em treinamento. Ele quer que a gente manifeste esse poder, o reino dele. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus falou, agora eu envio vocês. Aí, filhos, vocês estão deixando o poder de Deus manifestar? O reino de Deus está manifestando através de você? Estamos em treinamento para pregarmos o reino. Não, para nós manifestarmos o reino de Deus. O reino de Deus não é uma pregação. O reino de Deus é a manifestação do próprio Deus através de você. Glória a Deus! Hoje, temos igrejas cheias de mensagens, porém todos vazios do reino de Deus. Será que são salvos? Será que realmente vão ser salvos? Será que vão aguentar a vida inteira sem manifestar o reino de Deus? Hoje, igrejas estão lotadas de pessoas vazias do reino de Deus. Você não vê poder manifestar. Você não vê o milagre acontecer. Você não vê o poder de Deus manifestar. De vez em quando, um ou outro. Tem medo, as pessoas têm medo. Veja, o Pedro tinha medo, teve medo, parou de andar sobre o mar. Mateus 11, 12. Como tomar posse do reino de Deus? O que eu tenho que fazer para manifestar o poder de Deus através de mim? Jesus ensina. Olha o que ele falou. Desde os dias de João Batista até agora, João Batista. Presta atenção nisso, irmão. Muita gente erra aqui. Desde de João Batista. Até João Batista era uma coisa. De João Batista para cá é outra coisa. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado o quê? A força. Vou esperar o reino de Deus. Você tem que se esforçar. É a força que a gente consegue manifestar o reino de Deus. Vou dar um exemplo. Jacó com o anjo. Parecidíssimo. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Quebrou até a perna dele. Mas ele conseguiu o que ele queria. Ele manifestou o reino de Deus. Por quê? Porque ele insistiu. Porque ele sabia. Quem não tem fé na palavra desiste. Porque o diabo vai colocar um monte de... Jesus falou, vou pregar o evangelho. Eu sou Jesus, eu sou o Salvador. O Espírito Santo falou, vamos ver. Se você realmente crê que você é Jesus. Vamos lá para o deserto. Ai, que fome. Pelo amor de Deus. Deus não sabia que era ser tão... Meu Deus, dá uma... Aí ele olha para uma pedra e fala, meu Deus, eu tenho poder para transformar essa pedra em pão. Ai, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo mostrou para ele na cabeça assim, está escrito que você vai dar a ordem aos anjos, os anjos vão te acolher.
Se joga daí. Não, você pode voar, cara. Você pode voar. Não, não atentará o vosso Deus. Jesus sendo tentado. Daqui a pouco ele falou, veio um diabo e falou, sabe uma coisa? Eu vou deixar esse negócio de Deus, de Pai, e vou governar esse mundo com o poder que eu tenho. Aí na hora ele falou, não pode. Só a Deus adorará, e só a Ele se prostrará. Para trás de mim, Satanás! Aí vieram os anjos e serviram ele com banquete. O reino vinha até Jesus. Naquele momento, ele teve que resistir àquelas brigas, àquelas lutas, àquelas tentações. Então, como tomar posse do reino de Deus? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Então, tem que usar o que, irmãos? Força. É um preço a ser pago. Vamos entender. Oração de pessoas devem ser corajosas. Não pode ter medo de capeta, não pode ter medo de demônio, não pode ter medo de nada. Oração com medo de alguma coisa não consegue ativar o reino de Deus. A pessoa tem que ser ousada, não ter medo de usar o poder de Deus. Venha Pedro! Pedro foi lá e meteu o pé. Vou andar. Até aí ele estava no reino. Começou a olhar para o mundo, afundou. O cara tem que ter coragem para fazer isso, né? Acreditar numa palavra, venha Pedro. Foi ousado também. Foi ou não foi? Então tem que ser ousado. E tem que ser pessoas consagradas. Pessoas consagradas, irmãos, são pessoas que são separadas para. Porque tem muita gente que se diz que são, mas não são. Há uma diferença em pessoas ungidas e há uma diferença em pessoas consagradas. Pessoas ungidas é quando eu unjo esse teclado. Ele só pode ser usado agora na obra de Deus. A pessoa consagrada é aquela que vai estar usando isso aqui para fazer a obra de... Então eu sou ungido, separado e consagrado. Eu só vou poder fazer o que, irmãos, na minha vida? Eu vou poder fazer o que na minha vida, irmão? A obra de... Eu posso ir lá trabalhar? Não, não posso. Porque eu sou consagrado só para tocar teclado. Então você tem que ser uma pessoa consagrada realmente para Deus. Aonde você não vai fazer mais nada a não ser buscar o reino de Deus, o poder de Deus. Mas você pode ter períodos na sua vida que você faça isso. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente faz o quê? Jejum. Você tira um jejum. Eu vou fazer jejum só de chocolate. Eu não vou comer chocolate nem feijoada. É fácil, né? O resto pode. Jejum, irmão, não come nada, não bebe nada, não fala com ninguém, não atende telefone, não trabalha. Avisa a esposa, avisa o marido, estou fora. Eu estou em outro lugar agora, eu vou lá para o reino de Deus agora. Então eu vou ficar um período de 1 dia, 2 dias, 3 dias, em consagração ao Senhor. Até que eu veja o reino de Deus. Até que Deus fale comigo. Até que eu veja Deus falar o que eu tenho que fazer. E se eu ver Deus falar comigo o que eu tenho que fazer, aquilo que eu fizer vai manifestar o reino de Deus. Deus me disse quando eu tinha 27 anos. Aos 32 anos você vai reinar. Eu falei, eu vou reinar aos 32. Não sabia nem o que era que ia acontecer. Sexta-feira fiz 32 anos. Na segunda-feira meu pastor me chamou, pastor Luiz Carlos, traz os seus documentos que nós vamos registrar você como pastor da nossa igreja. Veja, Deus abriu meus olhos dentro da palavra de Deus. Aos 32 anos, eu esperei confiante. Busquei, jejuava, orava, de madrugada buscava, lia a Bíblia, lia livros. Durante 5 anos, Deus estava lá me preparando. O José deu uma visão, um sonho para ele. Você vai reinar, você vai governar. E ele passou um monte de tempo. Dizem que foi 18 anos, falam que é 14, falam que é 13, não importa, mas ele passou um período. E esse período trouxe a visão que Deus deu para ele. Deus vai te dar direção através da palavra. Glória a Deus! Agora olha o versículo 13 e terminamos. Pois todos os profetas, todos, é palavra de Deus, todos os profetas e a lei profetizaram até o que, irmãos?
Tem gente falando que Deus me mostrou, Deus falou, Deus me mostrou, Deus me fez isso. Tá na palavra ou não? Não, então cai fora. Esses dias eu recebi um áudio aí, que sexta-feira, sei lá, iam ficar 3 dias no escuro. Teve gente que falou, pastor, olha o que essa mulher está falando. Eu falei, irmão, é o diabo que está falando. É o diabo. Vamos para a palavra de Deus. Para de dar ouvido a vozes, para de dar ouvido a visões. O profeta de hoje profetiza a palavra de Deus. O profeta de hoje profetiza o que está escrito. Está escrito. Jesus falou, está escrito. Jesus disse, está escrito. Jesus disse, está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus está escrito. Isso aqui é a palavra de Deus. Hebreus 1, versículo 1, põe lá. E terminamos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Glória a Deus, antes de João Batista. Mas nesses últimos dias, falou-lhes por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro. Ele é o herdeiro de todas as coisas. De todas as coisas. E por meio dele, de Jesus, que fez o universo. É por meio dele, irmãos, que a gente alcança todas as coisas. Não é por irmãozinho, ai, Deus está me mostrando, está mostrando. Ninguém chega em mim e fala isso. Porque se vier falar, irmão, eu não creio. Porque tudo que Deus me falou, Ele falou aqui, ó. Falsos profetas. Aqui é a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Você quer conhecer o Pai? Ouça na palavra de Deus. Ouça o que está escrito e Deus vai falar com você. Glória a Deus. Deixa eu ver o versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Eu quero receber a glória de Deus. Quem que é o resplendor? Quem que representa? É o Filho. Que coisa, né? Parece que esses versículos não existem na Bíblia, irmão. E a expressão, olha aí, a expressão exata do seu ser. Jesus, ele expressa, como que é Deus? Olha para Jesus. Como que Deus fala? Ouça o que Jesus fala. O que que Deus gosta de comer? Não é criancinha, viu, irmão? Só moloque. O que Deus gosta de falar? O que Ele gosta? Como que Ele é? O que Ele sente? Como que é o poder dEle? Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Todas as coisas. Por sua palavra o quê? Poderosa. É pela palavra poderosa que Ele sustenta todas as coisas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade das alturas. Contra a palavra, quem é contra a palavra é contra Deus. Aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa será lançado no inferno. Aplauda o Senhor Jesus.